Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler juntos o verso de número 10 e 11? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Uma das coisas que nós vamos observar neste texto, meus irmãos, é a realidade que a palavra de Deus apresenta para nós de que crentes também passam por sofrimentos. Mas nem sempre nós entendemos isso. Nós não conseguimos compreender aqueles que creem no Senhor, o Deus da vitória, o Deus da graça, o Deus da bondade, o Deus da que faz dos cristãos bem-aventurados, permite que passemos por provações, por lutas, por dificuldades, por sofrimentos. E nós temos a capacidade de questionar isso o tempo todo. Nem sempre temos a capacidade de entender as coisas como elas são, mas temos uma grande capacidade de questionar. Perguntamos o tempo todo por quê, por quê, por quê. E no que diz respeito ao sofrimento, nós questionamos por que sofremos. Cremos no Criador, cremos no Senhor, entregamos nosso coração, a nossa alma, a nossa vida ao Senhor e passamos por isso. E às vezes até comparamos a intensidade dos sofrimentos, olhamos para ímpios que vivem com muito menos sofrimentos do que muitos cristãos. Mas essas coisas não são regras. Existe um poeta brasileiro, de cordel brasileiro, um pernambucano, que relatou numa pequena poesia esses questionamentos, e essa poesia foi muito bem citada por Ariano Suassuna, e na verdade, mas essa poesia foi escrita por Leandro Gomes de Barros. E olha só o que diz essa pequena poesia. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É claro que não tem uma espiritualização nesta poesia, mas serve para destacar a nossa capacidade de questionar as coisas. E neste caso aqui, o poeta está questionando o sofrimento. Por que é que nós sofremos tanto? Passamos no mundo onde há uma grande expectativa de que sejamos bem-sucedidos, felizes nesta terra, sem sofrimento, mas vezes após vezes nós sofremos. E sofremos de várias formas, em vários graus, em vários momentos. Os sofrimentos não são permanentes, mas nós percebemos no texto que nós lemos que por um pouco nós sofremos. Neste texto há uma promessa que não pode ser esquecida, queridos. A promessa da glorificação, a promessa da manifestação da graça do Deus de toda graça.
enquanto nós vivermos neste mundo, nós viveremos debaixo da graça do nosso Deus, que nos envolve em todo o tempo, que nos abraça em todo momento, inclusive nos momentos de sofrimento. E eu espero que Deus nos dê clareza para compreender a graça quando nossa lógica não compreende as experiências. Porque nós descansamos num Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Por que é que Deus não nos fez do mesmo jeito? Porque Ele é o Criador. Normalmente o Criador é superior à coisa que é criada por Ele. E nós somos criados pelo Senhor. Somos submissos a Ele e lhe prestamos contas de toda a nossa vida. Nós observamos também neste texto que um dia nós seremos glorificados. Mas nós vamos sofrer por um pouco. Desde a igreja primitiva, meus irmãos, tem havido conexão entre os cristãos professarem a fé e logo em seguida suas experiências de sofrimentos. É possível nós observarmos isso, por exemplo, na vida dos discípulos, dos apóstolos. Inclusive o apóstolo Pedro, nós sabemos muito bem o quanto que ele sofreu por anunciar o nome de Cristo, ao pregar, por exemplo, aos judeus, as perseguições que vieram sobre ele, as acusações que vieram sobre ele. E olha, queridos, fazia isso debaixo da direção e capacitação do Espírito Santo de Deus. Um dos personagens que se destaca, inclusive, após o dia de Pentecoste, registrado lá em Atos capítulo 2, foi o apóstolo Pedro. Pregou ousadamente, encorajadamente, ele pregou a palavra de Deus poderosamente, muitos se converteram, muitos vieram a conhecer o Evangelho por meio da sua pregação. Igrejas foram formadas a partir de então. Por onde os discípulos passavam, uma das coisas que era comum na prática dos discípulos é plantar uma igreja. Vamos começar uma igreja aqui. E sempre ele alertava, olha, vida cristã não é imune de sofrimento. E é o que ele está dizendo aqui. Mas antes de ele falar do sofrimento em si, ele fala da maior expectativa de todos os santos, que é a glorificação. O verso de número 4 do capítulo 5 diz, ora, que logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Essa é a nossa expectativa. Nós vivemos num mundo que não pode prometer para nenhum de nós o que o Senhor promete na sua palavra. Uma experiência de glorificação. Uma experiência que não pode ser experimentada no âmbito terreno, uma experiência que só poderá ser experimentada na presença do Senhor, no lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Um dia habitaremos eternamente neste lugar. Outra coisa que eu quero destacar ainda a título de introdução, meus irmãos, você observa que o verso de número 1 diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Alguns dizem que Pedro era presbiteriano. Ele diz aqui, eu presbítero como eles. Só a título de brincadeira, obviamente, queridos. Mas o que Pedro está destacando aqui é, vocês líderes, juntamente comigo, nós que somos chamados por Deus para conduzir a igreja, não podemos nos esquecer que haverá sofrimento, mas há algo que suplanta o sofrimento, que supera o sofrimento, que não pode ser esquecido pela igreja. É a glória que há de ser revelada no Senhor. Nós seremos glorificados. Aqueles que professam fé em Cristo, que confessam Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, que afirmam publicamente que querem e o seguirão ao longo desta vida, passarão por sofrimentos. Vez por outra, vêm pessoas aqui à frente professarem a sua fé, serem batizadas,
iniciarem a jornada cristã, porque batismo é a iniciação na vida cristã, é a inserção de alguém que creu no Senhor e agora está inserido na família da aliança. Não é possível deixá-los enganados ou com expectativas criadas diferentemente do que a palavra de Deus nos promete e nos apresenta. Haverá sofrimentos, queridos. Mas uma coisa é certa, Deus não nos abandona nos sofrimentos. Ele caminha conosco. Em toda a nossa jornada de fé, o Senhor está conosco. Nas alegrias ou nas tristezas, nas bonanças ou na escassez. Não importa o tempo de experiência dolorosa que nós passarmos por Ele, Deus estará conosco. Vocês lembram da história do povo de Israel? Não foi uma experiência dolorosa caminhar pelo deserto, permanecer no deserto, habitar no deserto por 40 anos. Mas eles tinham não só a promessa, mas eles tinham a percepção visível da presença de Deus com eles. Deus não abandona o seu povo. E Pedro escreve esta carta aos cristãos que estavam sofrendo porque eram cristãos. Porque eles professavam Jesus como Senhor de suas vidas. E é interessante porque a maioria dos cristãos que entregava suas vidas ao Senhor, eles não se importavam com os ataques que viriam, inclusive de Satanás, porque o maior inimigo das nossas almas chama-se Satanás. Ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar o tempo todo. Há uma conspiração diabólica neste mundo espiritual contra Deus, contra a igreja, contra o povo do Senhor. E nós temos que ter discernimento dessas coisas para resistir. Resistir às tentações, resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, porém resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro escreveu aos cristãos que professaram a sua fé, para que eles se mantivessem firmes diante dos sofrimentos, mas não se esquecessem que a glória é uma promessa inabalável e que ninguém pode desfazê-la. E enquanto nós caminhamos para a glória, nós enfrentamos sofrimentos. Mas o texto que nós lemos diz que o Senhor há de nos aperfeiçoar, que o Senhor há de nos capacitar, de nos firmar, de nos fundamentar. E nós vamos ver algumas coisas em relação a isso. Primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, na verdade destacarei 3 coisas no decorrer desta mensagem. Primeiro, a graça que chama, porque o tema da mensagem é o Deus de toda graça, não será restringida apenas a estas 3 coisas que eu vou mencionar aqui, porque a graça de Deus é abundante, mas eu quero destacar a graça que chama, a graça que protege e a graça que capacita. Porque, na verdade, nós temos uma glória futura, mas um presente de sofrimento. Alguns imaginam que por pouco tempo, porque o verso 10 diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de sofrido por um pouco tempo. Pode ser períodos que às vezes particularmente passamos, hora por outra, mas como povo de Deus, como igreja de Deus, enquanto nós permanecermos neste mundo, haverá sofrimentos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nossa jornada neste mundo, comparada com a eternidade, não é nada, queridos. Podemos viver aí 80, 90, 100 anos, comparado com a eternidade que passaremos com o Senhor. Não é nada. Vamos destacar então a graça que chama. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. É Cristo quem chama. É o Senhor quem nos faz ouvir o Evangelho da graça, e ao ouvirmos o Evangelho da graça, os que têm o coração regenerados pelo Espírito Santo, ouvem o chamado do Senhor. Vinde a mim. E nós nos colocamos diante do Senhor
e o confessamos e o declaramos como Senhor e Salvador da nossa vida. A graça é um favor imerecido de Deus. A misericórdia de Deus com a qual Ele favorece a nós, que merecemos o oposto, também se manifesta na nossa vida. É a misericórdia de Deus que Ele concede àqueles que perderam o direito ao favor de Deus. Mas o que significa isso? Perder o direito do favor de Deus? Você lembra lá desde a criação, o favor de Deus era sobre a obra-prima da sua criação. Mas pecaram contra Deus, se rebelaram contra o Senhor, afastaram, viraram as costas para o Senhor, se afastaram do Senhor, se protegeram, quiseram o distanciamento do Senhor. E algo precisava consertar essa situação. E é o Deus de toda graça que chama cada um que crê no nome do Senhor a um estado diferente daqueles que adquiriram depois da queda. De perdidos e condenados eternamente, agora salvos e livres para a vida eterna. É o chamado para a glorificação, para estarem na presença do Senhor. No Éden, o homem era objeto do favor de Deus. Mas quando peca, perde o favor de Deus e conquista ou recebe sobre si a própria ira do Senhor. Mas e aí a gente faz um questionamento, e agora? Com essa situação, como nós podemos nos livrar desta condição, uma vez que pecamos e recebemos a ira de Deus, a promessa de Deus que dizia que aquele que pecar morreria, ou seja, a desobediência traria uma consequência inevitável, não tem nada que nós podemos fazer para reverter. Mas havia a promessa do Salvador, havia a promessa de Jesus, o Deus, é Deus quem promete a salvação daqueles que creem no nome do Senhor. É Deus quem planeja a redenção. É Deus quem envia o Redentor. E é Deus que perdoa aqueles que creem naquele que foi pregado na cruz do Calvário. É graça, queridos. Isso é graça. Quando nós entendemos o Evangelho, isto é graça de Deus. Às vezes nós ficamos questionando se as pessoas sabem ou não compartilhar o Evangelho uns com os outros, e muitos dizem, eu tenho dificuldade, eu não sei, não lembro os textos. Você precisa lembrar a história do Redentor. Quem você era, como Deus criou você como homem, como ser humano. Falando da raça humana, Deus criou o homem perfeito, caiu, pecou contra Deus, não tem condições de se livrar por si mesmo, de reverter esta condição, mas houve uma promessa do Redentor. Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente, e todo aquele que cresce nele poderia ser salvo, porque ele levaria sobre si a culpa de todos nós, pagaria pelos nossos pecados, morreria em nosso lugar. E agora, uma vez crendo em Cristo Jesus, nós podemos viver uma vida eterna. Uma vida eterna, mesmo que ainda nós aguardamos o dia da completação desta glorificação. Mas nós já estamos em Cristo Jesus. E seguros por Cristo Jesus, porque ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém. A graça é o favor misericordioso e amoroso de Deus. Deus é a fonte de toda graça. Deus possui toda a graça. Ele é o doador de toda a graça. Se você quiser viver com graça, você precisa de Deus. Entregar ao Senhor, o seu coração ao Senhor, a sua vida aos cuidados do Senhor. Esta é a graça que é dada por meio de Jesus a todas as pessoas indiscriminadamente. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E ainda no verso 6, Pedro cita um texto do Antigo Testamento, Provérbios 3, 34. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. É Ele quem dá graça. Portanto, queridos, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus.
Deus lhe dará a sua graça livremente. Vinde a mim é o chamado do Senhor. E aqueles que vêm, vêm porque Deus os chamou. E quando nós estamos no Senhor, na presença do Senhor, nas mãos do Senhor, isto já é algo realizado. Nós temos dito aqui que as coisas, no que diz respeito ao tempo, as coisas para nós são diferentes das de Deus. Para Deus não existe antes, passado, presente e futuro. Para Deus tudo é. Mas nós estamos inseridos na história. Para nós, essa questão de tempo tem um significado muito importante. É na história que as coisas se revelam na nossa vida. Mas pensando do ponto de vista espiritual, eu queria que você observasse no tempo dos verbos do texto que eu vou acabar de ler. Todos eles no passado. Ou seja, já se concluiu, já é uma realidade para todos nós. Romanos 8, versículo 30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós em Cristo Jesus já somos glorificados, louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida eterna com o Senhor nos céus já é uma garantia dada pelo próprio Senhor. Porque a base para esta garantia não são as minhas obras, nem as suas obras. São as obras do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele fez, Ele nos garante a vida eterna. E no processo de santificação, o Senhor continua nos chamando à glória. Em outras palavras, nós não podemos titubear, viver como se não houvesse perseguições, problemas, riscos nesta vida, de nos afastarmos das coisas espirituais, mas nos mantermos firmes. Por isso que o final do texto diz que é o Senhor quem há de fortificar e fundamentar você. Você é chamado para a glória eterna em Cristo Jesus. Há muita glória nesta vida, queridos. Há muita coisa bonita que nos impressionam, mas nada pode se comparar à glória eterna em Cristo Jesus. Tem gente que se contenta com as coisas deste mundo, não é? Viver aqui e agora, usufruindo das belezas que o mundo tem. Tem gente que quer, lembra que eu disse anteriormente, se aposentar, ter uma casinha com 2 coqueiros, uma rede amarrada e passar o resto da sua vida balançando na sombra. É muito pouco para aqueles que creem na eternidade com o Senhor. É muito pouco. Deus nos chama para uma experiência que supera qualquer grandiosa experiência nesta vida. Paulo disse que se a vida dele se limitasse apenas a esta vida, ele seria o mais infeliz de todos os homens, porque ele tinha os olhos nos céus, na eternidade, na glória. A glória para a qual fomos chamados, a glória eterna para a qual podemos olhar, que desfrutaremos no paraíso, no céu, na presença do Senhor, quando Deus renovar a criação de todas as suas imperfeições. Essa glória para a qual nós somos chamados é nossa em Cristo Jesus. Eu queria, meus queridos irmãos, lembrar você que nós merecíamos a condenação, mas nós somos chamados à glória, fomos salvos. O Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, para a sua presença. Nos trouxe de volta em comunhão com o Senhor, nos reconciliou com Deus, nos trouxe paz. Hoje nós temos a paz de Deus e temos a paz com Deus, por causa de Cristo Jesus. E trocar esta vida, ou os prazeres desta vida, com as bênçãos da glória, é no mínimo falta de inteligência. Porque não pode se comparar, não se pode comparar. Nós precisamos ter a percepção da grandiosidade do que Deus fez na nossa vida, chamando-nos para a glória. Há uma glória em Cristo. A Bíblia diz: aquele, porém, que se gloriar, glorie-se
no Senhor. Nós somos chamados para isso, somos chamados para a glória. Se um dia você professou sua fé em Cristo diante da igreja, é porque Deus o chamou para a glória. Deus salvou você, você redimiu você, e a nossa glória é o Senhor, é a presença do Senhor. O Deus de toda a graça te chamou para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos destacar a outra parte que o texto menciona para nós. Porque quando lemos logo no início do verso 10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele não esconde a realidade do sofrimento. Alguns tentam esconder na pregação moderna de que essas coisas são possíveis serem passadas por elas. Mas nós precisamos pregar o que a Bíblia diz, a verdade do Senhor. Ao permanecer neste mundo, nós vamos sofrer por um pouco, porém, a graça que chama é a graça que protege. Deus está conosco. Os sofrimentos presentes não excluem a graça de Deus e não nos faz pessoas ausentes da graça de Deus. Nós recebemos esta graça de Deus também na nossa vida, mesmo enquanto sofremos, depois de ter sofrido por um pouco. Olha ainda o que Paulo diz: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vai haver sofrimento, mas a glória será maior. A glória será maior. Há muito sofrimento nesta vida, queridos. Aliás, professar a fé cristã nos dias de hoje é um desafio para todos nós. Ainda que seja algo extraordinário, maravilhoso de se fazer, e temos que levar Jesus às pessoas para que elas creem no Senhor, mas há sofrimentos. E nós não podemos esconder essa realidade. Viver a vida cristã, viver o cristianismo, declarar a sua fé, professar a sua fé em Jesus, não apenas levantar a mão, mas dizer: Senhor, entrego todo o meu ser ao Senhor. Confio ao Senhor as minhas obras, toda a direção da minha vida. A partir de hoje eu sou teu, Senhor. Isso tem implicações. E uma das implicações é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ser discípulo de Jesus, caminhar seguindo ao Senhor, consciente do que isso pode implicar para nós. Novamente, temos o exemplo dos discípulos, o quanto foram perseguidos. Leia sobre a morte dos discípulos, como que eles morreram, cruelmente. A maioria deles assassinados, tendo a vida ceifada, por uma razão simples, porque pregava o evangelho da cruz, o evangelho da redenção, o evangelho do arrependimento, o evangelho que traz as pessoas para próximo de Jesus, o evangelho da redenção. Há sofrimentos nesta vida, e nós não podemos fechar os olhos para eles, mas também não podemos tirar os olhos de Jesus, que está conosco. Porque é do Senhor que vem a nossa força. Sofrimento podem ser experimentados dos vários tipos. Agora, é preferível sofrer pelo nome de Cristo do que sofrer pelas outras coisas. Porque tem pessoas que sofrem como consequências do seu pecado. Se você é um fumante assíduo e o médico diz para você: olha, se não parar de fumar você vai ter um câncer, o câncer vai ser fruto do pecado que você cometeu. Mas nós estamos falando desse sofrimento generalizado, que todos experimentam por causa do seu testemunho por Cristo Jesus. O problema é que muitas pessoas, com medo das perseguições, têm medo das perseguições e dos sofrimentos que advêm na vida cristã, por uma razão simples: porque eles não tiveram a visão da glória. Eles não perceberam as maravilhas que lhe aguardam, as bênçãos que lhe são dispensadas, as promessas que lhe são feitas e que não voltam atrás. Deus não é homem para mentir, diz a palavra do Senhor. O que Ele promete, Ele cumpre. Pedro falou sobre isso no versículo 8 do capítulo 5,
O diabo anda como um leão rugindo à procura de alguém para devorar. E o que é que nós temos que fazer? Resistir a ele, nos mantermos firmes, porque você sabe que todas as pessoas que professam a Jesus em algum grau sofrem perseguição. Às vezes na família, às vezes entre os parentes, às vezes na sua própria comunidade, no seu trabalho, no seu círculo de influência. Às vezes não há liberdade. Um dia desse eu assisti um vídeo no YouTube, ou no Instagram, não lembro aonde, o rapaz pregando no meio da rua e veio um senhor e pau no rosto dele. Outros ofendem com palavras. Outros ofendem perseguindo sorrateiramente, dificultando de alguma forma qualquer jornada que poderia ser facilitada ou tranquila. O diabo odeia quando as pessoas, meus irmãos, professam a Cristo Jesus. O diabo detesta quando as pessoas são batizadas, quando se rendem ao Senhor. E há uma luta espiritual contra a igreja. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Mas ainda em Efésios capítulo 6 diz que a nossa força está no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há perseguições, há lutas, há provações, mas o Senhor é conosco e o Senhor nos fortalece. Quando nós caminhamos na vida cristã, uma das razões por que somos igreja é porque precisamos amadurecer a nossa fé. Uma vez nós nos convertemos e agora nós aprendemos a viver a vida cristã. E à medida que somos amadurecidos, quanto mais amadurecidos, mais perseguições vêm sobre nós. O diabo é como um leão que ruge ao nosso redor procurando alguém para devorar. Mas a gente não precisa ter medo, queridos. Há um outro leão. O leão da tribo de Judá. Ele não é apenas como um leão, ele é o leão da tribo de Judá. Que veio para vencer e venceu. Ele derrotou a Satanás, derrotou a morte. Ele nos libertou do império das trevas. É o Senhor, o nosso Salvador, quem nos protege, quem nos guarda contra todos os inimigos que se levantam contra nós, inclusive contra Satanás. Não podemos subestimar o poder de Satanás, mas jamais nos rendermos a ele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor está conosco. Nosso Senhor Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão e esmagou a cabeça do que ruge como leão. Nós não podemos, meus irmãos, nos esquecer desta verdade poderosa que nos faz lembrar da graça que nos protege. Ao longo da carta, Pedro escreveu para encorajar os cristãos que estavam sofrendo nas mãos dos incrédulos. Ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor durante o reinado do imperador Nero, um imperador mau. E havia perseguições, sofrimentos, privações, desempregos. Havia uma tentação para se abandonar a fé o tempo todo. Mas havia a garantia de que o Senhor era com eles. Nós não podemos fazer os que pagãos escolhem fazer, queridos. Nós temos que viver uma vida firme diante do Senhor em santidade, para não dar brecha para o inimigo. Nós temos que vencer com a força do Senhor, e o poder para vencermos está no próprio Senhor. E tem muita gente, infelizmente, vivendo na devassidão da vida, nas luxúrias deste mundo, nas orgias, nas brincadeiras maldosas, nas idolatrias, consciente ou inconscientemente.
Mas não importa o estado, você está pecando contra Deus se houver idolatria no seu coração. Nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia diz que se você sofre pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Podemos sofrer por várias razões, mas se sofremos pelo nome de Cristo, somos bem-aventurados. Então, meus irmãos, mantenham-se firmes, firmes diante do Senhor. Faça o bem, viva uma vida que agrada o Senhor. Cristo sofreu por você, lhe deixando um exemplo que você deve seguir, e você deve seguir os seus passos. O próprio Jesus, o Redentor, o Salvador do mundo, veio a este mundo e sofreu neste mundo por um pouco tempo. Se você sofrer neste mundo, será por um pouco tempo. O caráter temporário do sofrimento deve nos encorajar a continuar firmes na caminhada, mesmo que haja dificuldades, lutas, provações. Não se desvie, não desista, vá até o fim. Não é fácil passar por sofrimentos, mas não é impossível. Porque não há tentação que não fosse humana, porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então nunca digo, eu não posso, eu não consigo, isso é impossível para eu fazer. Não, pode. Porque a capacitação para isso vem do Senhor. É Ele quem lhe capacita. Pedro escreveu no capítulo 4, verso 5, que eles terão que dar conta àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Ou seja, a razão da nossa vida, a satisfação da nossa vida cristã é ao próprio Senhor. E um dia nós vamos prestar contas da nossa vida. E aqueles que não vivem para o Senhor também darão contas da sua vida. E uns receberão a glória eterna. Uns receberão o juízo eterno. Não abandone a sua fé, meu querido. Permaneça firme. Em face do sofrimento de todos os tipos, nós podemos ser encorajados pela boa notícia que o sofrimento durará apenas por um pouco. Apenas por um pouco. A glória segue o sofrimento, segue a compreensão da glória, mas a glória segue o sofrimento. Nós temos a visão da glória, por isso suportamos o sofrimento. E a glória vem depois de sofrermos por um pouco. Nós, depois de sofrermos por um pouco, entraremos na glória para as quais o Deus de toda graça nos chamou em Cristo. E enquanto sofremos nessa vida presente e aguardamos a glória futura, o Deus de toda graça nos capacita com a sua força divina. Não é isso que o texto diz no finalzinho? Olha lá. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E esta é a terceira lição que nós tiramos para nós. Nós teremos sofrimentos neste mundo, mas o Senhor nos fortalece para nós suportarmos os sofrimentos. Lembra o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4,13, dizendo um versículo que muitas vezes é interpretado equivocadamente. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? E alguns dizem assim, você pode conquistar o que você quer, Deus te dá um cheque em branco e você assina aí. Não, queridos, não é essa a ideia. A ideia é que haverá sofrimentos, mas não serão insuportáveis, porque Deus é com você e Ele te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus o restaurará, o tornará forte e o firmará sempre. Todo o poder pertence ao Senhor e pertence para sempre. Ninguém pode tirar os atributos de Deus, porque Deus é o Criador de tudo e de todos, governa sobre tudo e sobre todos, e é o seu poder que nos restaura. E essas 4 palavras que Pedro usa para descrever o fortalecimento que vem do Senhor sobre nós para enfrentarmos as provações da vida, precisam ser sempre lembradas.
É o Senhor que está conosco, que nos fortifica. O que Pedro apresenta para nós aí? O que Deus faz enquanto nós lutamos nesta jornada? Enquanto olhamos o pecado que não queremos está sempre diante de nós, olhamos o bem que nós almejamos e parece que é tão difícil praticar, nós nos lembramos que é o Senhor quem nos capacita. O Deus de toda graça nos capacita. E aí quais são as palavras que são mencionadas? Porque por meio do Espírito Santo, esta palavra, ela nos coloca numa posição de encorajamento, de confiança plena no Senhor, de certeza de que Deus levará a nossa jornada a bom termo. E olha só, primeiro Ele há de nos aperfeiçoar. Eu olhei essa palavra aperfeiçoar no dicionário bíblico e a ideia é de emendar, endireitar, restaurar. Em outras palavras, nós estamos num processo. O Senhor começou uma boa obra em nós e Ele há de terminar. É Ele quem completa. Enquanto nós passamos neste mundo, nós estamos num processo de transformação contínua. A palavra se refere, meus irmãos, a conserto. A ideia de redes rasgadas que são consertadas aqui. O pescador os conserta e as restaura para que sejam eficazes. Porque lembra que nós somos chamados para a igreja para nós amadurecermos na fé, mas também para nós sermos lançadores de rede. O mundo é o mar, os homens são peixes e o evangelho é a rede lançada pela igreja para pescar homens para o Senhor. E nós somos capacitados, aperfeiçoados pelo Senhor. Não apenas aperfeiçoar, uma outra palavra. O Senhor também nos firma, Ele há de firmar. Deus continua trabalhando em você e faz você forte em sua fé, firme, imutável, inflexível, porque há uma doutrina chamada perseverança dos santos e quem garante isso é o Senhor. Tem um texto que foi lido aqui hoje. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Você já observou que tem pessoas que não importa o dia nem a hora que você chega perto dela e a cumprimenta e diz, firme? Ah, pastor, tá não. Tá difícil demais. Eu não aguento mais. É só sofrimento. Nós precisamos lembrar que quem nos firma, quem nos fortalece, quem nos firma, e também, em terceiro lugar, quem nos fortifica é o Senhor. Ele permite que você lide com os estresses da vida, com as crises da vida, confiando que você será forte para vencê-las. Porque a força que está em você é a força do Senhor. É a capacitação que vem do Senhor, que te envolve e te ajuda a passar por todos os tipos de experiências. E finalmente Ele te fundamenta, ou seja, torna você estável. Sobre que base que você está fundamentado? Não é? Se você construir uma casa sobre areia, qual a chance dela cair? Mas se você constrói uma casa sobre a rocha, não é muito menor a chance dela cair do que na casa que é construída sobre areia? Qual é a rocha sobre a qual a nossa vida espiritual ela é edificada? Chama-se Jesus. Jesus é a rocha, é a pedra angular. E a palavra se refere a essa fundamentação, quando Pedro diz assim que o Senhor há de lhes fundamentar, está dizendo, vai lhes manter firme, porque vocês estão sendo edificados sobre a rocha. Se nós juntarmos essas 4 palavras que descrevem o que Deus faz por nós, nós podemos olhar para a vida com uma expectativa mais positiva, queridos. A vida abundante não exclui o sofrimento, mas traz paz ao coração. Não é uma diferença enorme? A Bíblia diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Em outras palavras, vemos as pessoas sofrerem e perguntamos, por que você está em paz? Não dá para entender isso. É porque o Senhor da paz habita em nós.
Ele é o príncipe da paz. Ele habita em nosso coração. Tem sofrimento, mas tem paz. Tem a presença do Senhor conosco. Jamais Ele nos abandona, mas Ele nos fortalece, nos capacita e nos envia para trabalharmos em seu nome. Nós precisamos nos firmar, nos assegurar nessas verdades, nessas promessas. É verdade, ser cristão significa, talvez, enfrentar experiências difíceis na vida. Mas sempre nós estamos nos lembrando das promessas, tanto da capacitação quanto da glorificação que o Senhor apresenta na sua palavra. O Deus de toda graça te chamou para a glória eterna em Cristo. E Ele vai lhe fortalecer para passar pelos sofrimentos vitoriosamente. Porque Ele é o Deus que chama, é o Deus de toda graça. E esta graça que chama, a graça que protege e a graça que capacita. Só nos cabe então fazer o que depois de sabermos disso? O que Pedro citou no versículo 11. Eu imagino Pedro e aqueles que ouviram as palavras de Pedro a exaltarem o nome do Senhor, a louvarem o nome do Senhor, porque eles sabiam que estavam nas mãos do Senhor. E o texto diz: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Deus seja a glória, queridos. Eu iniciei a mensagem citando o poeta de cordéis lá de Pernambuco, com aquelas indagações a respeito dos sofrimentos da vida. Mas quando nós ouvimos as promessas do Senhor, nosso coração descansa em Deus. Em outras palavras, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso, queridos? Aí eu pensei em alguma poesia que pudesse contrastar aquilo que eu disse no início. Eu me lembrei de uma letra de uma música que talvez você conheça. E ela diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta, mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus, o Deus de toda graça. Vou pedir para acrescentar na música esse finalzinho aí. O Deus de toda graça. Ele ama você, queridos. E Ele não vai deixar você passar pelo sofrimento sozinho, não. Não perca os olhos da glória que lhe é prometida. Enfrente firme as provações e glorifique ao Senhor com a sua vida, porque Ele é o Deus de toda graça. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Quem sabe você esteja passando por sofrimento. E até mesmo indagando ao Senhor por algumas experiências difíceis. Por que, Deus, eu passando por isso? Descanse no Senhor. Deus é Deus em todo o tempo. Não importa o que acontece neste mundo, Ele não perdeu o controle das circunstâncias ao nosso redor. Ele é Deus. Ele nos chama, Ele nos protege e Ele nos capacita para continuarmos nessa jornada de fé firmes. Deus, nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Não nos deixe esquecer dessas verdades, nem das promessas do Senhor. É o Senhor quem está conosco, quem nos fortalece, quem nos capacita e quem nos protege. Ajuda-nos a crer nessas verdades e a viver uma vida de gratidão ao Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.